É um texto que eu imagino que todos conhecem bem, a armadura de Deus. Todos nós precisamos dessa armadura. Ele fala de se fortalecer no Senhor, no verso 10. No verso 11 ele fala de se revestir dessa armadura. No verso 12 ele fala sobre a luta espiritual que temos. Não é uma luta da nossa carne, do nosso corpo, mas é uma luta espiritual. Não é uma luta física, mas é uma luta espiritual contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente precisa sempre ter uma ideia de que Deus sempre foi muito organizado. Quando Ele fez os seus anjos, é como um exército que tem aqueles mais graduados, até vir os soldados. Da mesma forma, Deus colocou os seus anjos. A gente também sabe pela Escritura que o diabo era um desses anjos poderosos e que ele arrastou terça parte de todos os anjos para o lado dele, e esses anjos se tornaram demônios. Então, esse texto está falando dessas forças espirituais do mal. Ele está falando desses príncipes, né? Seja general, seja tenente, seja major, seja soldado, o que for. Ele está falando dessas forças que têm suas especialidades, que quando Deus fez, eram todas especialidades boas, e que como as trevas funcionam, inverte, né? O diabo, ele é pervertido, ele perverte uma versão. Então você já percebe assim, às vezes numa conversa com alguém bem usado pelo diabo, como ele transforma uma verdade em mentira, uma coisa ruim transforma em uma coisa boa. Assim é a característica das trevas e é a característica também desses demônios. Muitas vezes demônios fazem curas, não cobram nada pelas suas curas, né? Mas eles fazem, e eles fazem para enganar, se tornam amigos daqueles que invocam, e os que invocam criam dependência deles, né? Para você poder entrar no campo do inimigo, você precisa ter a armadura de Deus, né? Eu queria também que os irmãos abrissem a Bíblia um pouquinho para frente. Paulo está falando, ainda a gente vai continuar falando sobre Efésios 6, mas esse texto é ali em 2 Timóteo capítulo 2, o verso 25 e o verso 26. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Paulo está falando para Timóteo, ele diz assim, sobre a necessidade de Timóteo disciplinar os irmãos da igreja com mansidão. Então, Timóteo foi chamado por Deus para ser pastor em algumas igrejas, e Paulo era líder de Timóteo. E agora Paulo está dando essas orientações para ele, dizendo: discipline os irmãos da igreja com mansidão, aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, eu queria também pegar esse texto para a gente poder ter uma ideia geral do que eu quero trazer sobre essa questão do engano de Satanás, como ele estava enganando mentes, corações de irmãos da igreja que estavam se opondo à palavra de Deus em vários sentidos. Porque o diabo, ele consegue inventar moda, ele consegue manipular a palavra de Deus. Ele fez isso em relação a Jesus, e ele tentou manipular a palavra de Deus para Jesus, e ele sempre vai tentar fazer isso. E aí ele fala assim de que Deus pode conceder
a pessoa, esse irmãozinho que está sendo enganado pelo diabo, o arrependimento. Então veja assim, que a pessoa, ela está sendo enganada pelo diabo, mas ela está sendo enganada por causa que ela mesma se afastou de Deus e se aproximou das trevas. Por que ela tem que se arrepender? Se ela não precisasse se arrepender, era sinal de que simplesmente ela foi enganada. Mas pelo texto dá para a gente entender que ela se afasta de Deus e ela passa a entender aquele assunto de uma forma completamente errada, porque ela está afastada de Deus. Então esse é um ponto bem importante naquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, como Deus pode trazer de volta a sensatez, como Deus pode trazer de volta a razão do verdadeiro ensino da palavra, o controle da mente da pessoa, e que não seja mais enganada pelas artimanhas e mentiras e doutrinas erradas do diabo, ou uma mágoa, ou um ressentimento, uma raiva, alguma coisa que a pessoa agora está prisioneira, ela está nos laços do diabo, está cativa, aprisionada naquilo que o diabo ensinou. Se você olha lá para Atos 5, você lembra de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viram a necessidade do povo de Deus, viram que Barnabé tinha vendido um terreno, tinha entregue esse dinheiro à igreja para cobrir a necessidade daqueles irmãos que estavam passando fome em Jerusalém. E o nome de Barnabé, ele ficou muito elogiado no meio do povo cristão. Ananias e Safira tiveram inveja desse elogio. O seu orgulho tomou conta, e eles eram irmãos da igreja. E eles quiseram esse mesmo elogio. Aí eles quiseram vender o terreno deles também. Só que eles esconderam o valor total e doaram, vamos dizer, a metade do valor. O texto não diz o quanto que eles esconderam. E eles deixaram passar assim para a igreja que era o valor total. E eles ficaram quietos. E aí o apóstolo diz: vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Vocês acham que vocês conseguem mentir ao Espírito Santo? Vocês conseguem mentir para mim? Vocês conseguem mentir para as pessoas, mas vocês não conseguem mentir para o Espírito Santo. Que bobagem que vocês estão fazendo, né? E essa mentira é uma mentira que é muito fácil a gente fazer. E vocês sabem o que aconteceu como resultado dessa mentira? Ananias e Safira morreram por causa desse pecado. Imagine se a gente pensar assim, que a gente teria que morrer por pecados como esse, que a gente fez um silêncio, não contou a verdade, mas também ninguém perguntou a verdade. E eu não contei, eu fiquei calado, né? E assim foi. Esse texto, ele bate bastante no meu coração. Então, eu fico pensando assim, todo pecado realmente é transgressão a Deus e merece a morte. Graças a Deus que Deus não mata todos os Ananias e todas as Safiras na história da igreja. Talvez não ia sobrar muita gente viva, não é? Então, eu queria chamar a atenção sobre o laço do diabo. Qual é o laço do diabo no coração de Ananias? O laço era: ele estava achando que estava fazendo uma coisa certa. Ele tinha convicção no coração dele que ele não estava fazendo uma coisa errada. Eu estou dando. Eu dei a metade do valor Quantos não deram nada? Então, ele tinha um argumento. E nesse argumento, ele entendia que ele estava com a razão.
E é disso que Deus está falando no texto de Efésios 6 e no texto de Timóteo. É exatamente isso que Deus está falando, sobre você não cair em laços do diabo, de Deus trazer você ao retorno da sensatez. São gente de Deus? São. Eu acredito que Ananias e Safira, eles morreram, e eu acredito que eles foram para o céu. Eles sofreram as consequências do pecado deles, mas não quer dizer que Deus os lançou ao inferno. Mas, no entanto, Deus tinha que trazer isso para nos ensinar que todo pecado causa dano para você e para os teus filhos. Às vezes você faz esse pecado, eu faço esse pecado e acho que Deus não está se importando. Mas os danos vêm para você, como aconteceu com Acã e aconteceu com as consequências contra o povo de Deus. Porque eles perderam uma guerra. Centenas de pessoas morreram por causa do pecado de Acã. E porque os irmãos não estavam orando para perceber que Acã tinha pecado. Agora era a mesma coisa. Então veja assim, como foi um benefício para a igreja que Deus matou Ananias e Safira. Deus matou Ananias e Safira e livrou o povo de Deus de uma frieza espiritual que poderia ter nascido no coração daquela gente, né? Também queria chamar a atenção dos irmãos sobre uma outra palavra. Eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos falando sobre esse assunto aqui, e ele estava dizendo assim sobre a diferença de Judas e aquele endemoniado de Gadara. Não tem o nome dele, porque o diabo sempre quer esconder o nome das pessoas. É assim, ele tira a tua identidade, ele desqualifica você, né? Ele chama careca, orelhudo, cabeçudo. É assim que o diabo é. Ele descaracteriza a pessoa. Ele põe uma outra característica que não presta, né? Naquela pessoa. E ninguém nem sabe o nome da pessoa, né? Aí ele estava falando assim, o texto diz que o endemoniado, ele se cortava, ele se batia, ele vivia em cemitério, ele provavelmente comia carne de mortos lá. Ele era antissocial, ele saía correndo assim contra as pessoas que passavam na rua, na estrada. Ele importunava, porque é assim que o diabo faz. Só que no caso de Judas, o texto diz assim que Judas ficou cheio do diabo. Só que o Judas não saiu rolando no chão, estribuchando, cuspindo, salivando, batendo, urrando. Não. Judas, bem arrumadinho, hoje de terno, gravata, tal, saiu e foi fazer o quê? Foi vender Jesus, foi negociar a traição, receber as 30 moedas. Veja assim, nem sempre o diabo, ele vai fazer a pessoa rolar. A maior parte das vezes, o diabo ele vai fazer o que ele fez com Judas e o que ele fez com Ananias, porque Pedro diz assim, veja o que o diabo encheu o teu coração, Ananias. Mas Ananias não estava lá estribuchando no chão. Mas os seus pensamentos tinham caído nos laços do diabo. A nossa luta, ela é espiritual. Eu acredito assim que quando a gente vê uma manifestação como o endemoniado de Gadara, é porque o diabo já foi derrotado. Porque ele está mostrando a sua cara, o seu tipo. A vitória do diabo é como Judas,
que ganha a confiança de todos os discípulos. É amigo deles. Ninguém suspeitou de Judas, porque essa é a principal característica das trevas. É o disfarce, é estar camuflado, é não aparecer. É como serpente que se parece com o ambiente onde está. Ali no meio daquelas folhas secas, está ali a cobra cascavel. É fácil de enxergar. No meio daquelas folhas secas, é fácil de enxergar uma cobra cascavel. Até que uma coral é fácil, porque tem aquelas faixinhas vermelhas. Mas e a cascavel? No meio das folhas secas? É assim que é a ação das trevas, né? Hoje o Davi estava fazendo algumas perguntas e ele diz assim: mas Salomão, Deus deu tanta sabedoria para Salomão e ele fez tanta besteira. Mais para frente, mais na velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. Dá para entender que ele retornou um bom tanto da sensatez. Mas teve um tempo na vida de Salomão que ele estava fora da sensatez. Um homem que Deus tinha concedido tanta sabedoria, caiu nas armadilhas e nos laços. Aí eu falei assim: você precisa se consagrar a Deus. A tentação vem para todos. Quem pensa que está de pé, cuide para não cair. A quem é muito dado, muito é cobrado. No caso, Deus deu muito para Salomão. E Deus cobrou muito dele. Às vezes, é interessante a gente ficar feliz de ter recebido um talento. Porque aquele que recebeu 5 talentos, quando Deus for exigir, ele vai exigir 10. Ele dá 5, ele quer 10. Aquele que lhe deu 1 talento, quando esse homem se encontrar com Deus, Deus vai cobrar quanto? 2. 2, porque Deus dá conforme a capacidade de cada um. Deus é muito justo, mas Ele vai cobrar, não se engane disso. O diabo não vai estar naquele dia da cobrança. Duro realmente é cair nas mãos de um Deus irado. Então é melhor a gente levar sempre as coisas de Deus muito a sério. Paulo, ele fala para Timóteo, lá no mesmo livro que a gente leu, ele fala no capítulo 1, verso 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Deus tem nos dado um espírito de poder, amor e moderação. Deus te dá essas 3 qualidades: poder, amor, moderação. Você tem tudo na tua mão. Você só precisa desenvolver. Aqui ele fala assim sobre a preparação para o evangelho, do evangelho, que são os sapatos do soldado. Como que alguém vai guerrear numa selva, ou nas pedras, ou no asfalto descalço? Como é que ele vai andar quilômetros e quilômetros como um soldado que tem que andar às vezes 30 quilômetros no dia? Como que ele vai andar esses 30 quilômetros sem um calçado? Então tudo tem que começar pelo calçado, pela preparação, pelo tempo que a pessoa passa na presença de Deus, que a gente chama isso de consagrar-se, né? Dedicar-se a Deus. Mas lembre que Deus sempre vai deixar você passar por testes dele. Os testes vão vir, e se você não se preparou, você foi relapso, você foi distraído, você ficou ocupado com outras coisas, azar é teu, porque Deus deu o tempo para cada um se preparar, entendeu? Deus é fiel. Ele não vai ser injusto no trato conosco.
Então, chegou um dia que Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo vai te peneirar. Sabe? Passar na peneira. Ele vai coar você. Ele vai testar você. Ele está reivindicando você. Ele está dizendo: ô Pedro é meu, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E ele está lá para fazer isso. E ele vai fazer isso também com você. Ou talvez já fez. E você já saiu ileso. Ou você caiu e depois teve que se arrepender, teve o retorno à sensatez, teve o perdão. Porque sempre tem a chance também de conserto. Mas é muito importante você saber que vem a peneira. E vem a peneira para todos. Todos vamos passar por provações, por testes. Por exemplo, Paulo fala sobre um espinho na carne que ele teve. Era um teste para Paulo. Ele orava pelas pessoas e Deus curava as pessoas. Mas se ele mesmo tinha um problema muito sério na vista dele, uma coisa muito feia, que as pessoas olhavam para ele e ficavam com dó de Paulo. Paulo, você com esse negócio horroroso nos teus olhos. E algumas pessoas diziam assim: por que ele não ora por ele? Fica orando pelos outros e ele mesmo não se cura. Isso tudo era um teste para Paulo. E assim, tantos outros testes que eu poderia falar aqui, que tem na Bíblia, né? Então, uma coisa ele está dizendo, em Efésios 6, a nossa luta, ela é uma luta espiritual. Não é uma luta de espada, não é uma luta de metralhadora, não é uma luta de tanque. Ela é uma luta espiritual. Espiritual. Eu lembro quando uma moça estava endemoniada no hospital lá em Coronel. E o irmão dela estava muito bravo. E ele dizia assim, e ele era grandão. Ele era tipo o Alex assim, grandão. Você faz isso porque ela é pequenininha. Porque ela é fraquinha. Por isso se faz isso com ela. Você não faz isso comigo. Mas foi assim, ele falar isso, o demônio saiu da menina, da irmã dele, e foi para ele. E eu pensei, agora estou lascado. Dentro do quarto, com uma mão daquele tamanho endemoniado. Pensei, agora eu vou apanhar aqui. E assim, eu continuei fazendo minha oração, coloquei a mão e pedi socorro, e daí Deus mandou embora aquele demônio, graças a Deus, né? Para não levar uma paulada daquele homem. O que eu queria dizer assim, no mundo espiritual, não tem parede, não tem chave, não tem porta, não tem alguma coisa que segure, não tem bala, não tem faca, não tem revólver, que segure um demônio. E aí Deus está dizendo assim, que o pior ainda é aquele que estava ali em Judas, que tinha a confiança dos discípulos. O mundo espiritual é o mais real possível. Tenha plena certeza disso. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Vamos repetir isso? O mundo... Vamos dizer, isso aqui é mármore, né? É pesado. Uma vez o Marquinho tentou mexer com isso aqui. Mexeu um pouquinho, o que aconteceu? Quebrou as pontas. Mas não consegue levantar, né? Lembra disso, Marquinho? É pesado. O que é que faz esse negócio aqui tão pesado ir para baixo? Hã? Oi? A gravidade. Se eu tiver uma pedra aqui,
Eu jogo, ela sai quicando. Por que com facilidade ela vai para baixo? Por causa da força da gravidade. Mas a força da gravidade, se tiver uma pedra do tamanho de Chopinzinho inteiro, ela também atrai para o centro da Terra. Pode ser uma pedra pequenininha e pode ser uma grande rocha, ela atrai. Existe alguém que é maior do que a rocha. Existe alguém que é maior do que essa pedra. Alguém maior do que uma rocha que cobre toda a nossa cidade. A força da gravidade. E você enxerga a força da gravidade? Ninguém enxerga. Você vê? Não vê. Mas você duvida que existe? Se duvidar também, não tem problema. Existe igual. Não muda nada. Assim é Deus. Você não vê. Mas a força espiritual é maior do que a gravidade, que você não vê. Porque quem é o criador da força da gravidade é Deus. Eu quero dizer assim, o mundo espiritual é maior que o mundo material. O mundo espiritual governa no mundo material. E o homem é tão idólatra do mundo material, do dinheiro, das coisas, mas ele é escravo do Deus do dinheiro, que é um demônio. Então a gente precisa prestar atenção nessas verdades. 2 Coríntios 4, verso 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Não atentando nós para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. E as que não se veem, quem aqui repetiria esse versículo sem ler? Tem alguém que gostaria de repetir? Não atentando nós nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. E as coisas que não se veem são eternas, são espirituais, são eternas. Então ele está chamando você não se apegar ao mundo material. Nós somos idólatras do mundo material. A nossa confiança está no mundo material, porque a gente acha que o mundo material é tudo. É um engano dos olhos, do nosso achar, mas não é. Então, outra pergunta assim que o Davi perguntou assim: mas e daí, um filho de crente pode se perder? Um filho de crente pode ser... Eu não lembro bem os termos que você falou. Pode ser molestado pelo diabo? Pode. O que precisa para você evitar essas tragédias? Você precisa de consagração. O problema, irmãos, é que a consagração é uma coisa difícil. Vamos pegar um exemplo. Você tem um filho pequeno. Ô Natan, ele não para, 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 graças a Deus. Aí o que acontece? A Isabel e o Marcelo daí dão um celular para ele ficar lá entretido. Porque daí ele para, ele não incomoda, ele não fica sarneando, ele não fica se jogando, ele fica quietinho. E a gente fica procurando que ele fique quietinho, que ele não incomode. Só que quando a gente fica dando a televisão, a internet, isso e aquilo para ele, e uma telinha desse tamanhinho, além de ser um problema no mundo espiritual, também traz problemas de vista. Só que é mais fácil a gente acalmar eles com essas coisas. Então, consagração, irmãos, não é uma coisa tão fácil assim. Por exemplo, se você tem um problema no casamento, relacionamento é muito difícil para vocês, para aquela pessoa.
Para aquele exemplo que eu estou contando. Aí eu converso com esse casal e tal, e eu dou, leia esse livro aqui, é muito bom para casamento. Passa 6 meses, estão lá brigando tudo de novo. Vai perguntar, vocês leram o livro? Não leram. Por quê? Porque é muito difícil a consagração. Orar juntos, jejuar juntos, meditar nas escrituras juntos, repartir a palavra juntos, precisa de esforço. A mesma coisa, vamos pensar o Marcelão em relação ao Natan. O Marcelo trazer uma historinha da Bíblia para ele e depois pedir para ele contar essa historinha. Daí tem que ter um saco de paciência. Quer dizer, consagração tem um custo, tem um preço que muitas vezes a gente não quer pagar. Por isso a gente não consegue os resultados que vêm de Deus, né? Então o que acontece? A gente fica naquela sala da zona do conforto, o diabo não mexe comigo e eu não mexo com ele. Então a gente não se encrenca, mas fico ali naquela sala da mornidão espiritual, da frieza, da indiferença. Eu faço meus negócios, eu ganho meu dinheirinho, eu vou me dando bem, mas não tenho problema com o diabo. Se você começa a se consagrar, você sai da sala da zona do conforto e você vai para a sala da guerra espiritual. E aí você começa a enfrentar o diabo, você começa a invadir o inferno para tirar pessoas que estão aprisionadas lá. O diabo vai gostar? Não vai. Aí você já começa a ser visto pelo diabo. E a pessoa daí, não, vamos ficar aqui na salinha da segurança. Aqui é melhor. Só que vai ficando aquele crente morno, aquele crente sem graça, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Como o diabo ele tem feito prisioneiros, né? Uma frase que eu anotei aqui que eu queria chamar a atenção. Muitos demônios que você poderia orar por eles para ir embora, eles não vão embora. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está com problema com o demônio, ela tem aliança com o demônio. Ela está sujeita ao demônio. Coisas que o demônio pensa, ela pensa também. Tem vantagens que o demônio trouxe para ela e ela não abre mão dessas vantagens. Só um exemplo. Uma moça que estava endemoniada uma vez, a gente orou e logo o demônio foi embora. Passou alguns dias, ela ficou endemoniada de novo e foi muito difícil para mandar embora aquele demônio. Foi uma luta enorme. Aí depois, quando o demônio foi embora, eu perguntei: o que aconteceu nesses dias? Você andou aceitando alguma proposta do diabo? Você concordou com alguma coisa que ele falou na tua mente? E a gente foi conversando e aí deu de entender. Porque tinha muitas rixas, muitos ciúmes, muitas coisas. E ela realmente tinha caído nesses laços. Você entende que quando a gente cai nesses laços, o diabo diz assim: ele é meu, ele me obedece. Por isso o diabo estava querendo peneirar Pedro, porque Pedro estava obedecendo ao diabo em algumas coisas. E Jesus disse: o diabo está querendo te peneirar. Veja como é que funciona a coisa. Então, aquilo que Ananias dizia assim: mas eu estou dando a metade do valor desse terreno para ajudar aqueles irmãos que estão passando fome. Quanta gente nunca deu nada e eu estou dando a metade do valor de um lote inteiro. Ele tinha as suas razões, as suas verdades, mas ele escondeu algumas coisas. E é ali que é o laço do diabo, e a gente precisa buscar de Deus
a capacidade de discernir as próprias faltas. Davi pediu essa oração. Deus, deixa eu discernir a minha falta. Dá que eu reconheça o meu pecado. Que eu perceba onde eu tenho errado. Porque isso também é uma obra de Deus. Que a gente possa perceber o erro que a gente está cometendo para não estar nos laços do diabo. Veja assim, só para terminar. O que é o escudo espiritual que vai defender você de enganos do diabo, mentiras do diabo? O que é o escudo? O que é o escudo que te defende das mentiras, das coisas que o diabo vai dizer assim, mas o Paulo fez assim, 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 e você acreditou naquela mentira, e aí você ficou magoado, ficou magoada. O que é que vai te defender dessas mentiras do diabo? O quê? A consagração. E qual é a palavra ali em Efésios 6 que fala? Que é o escudo. O que é o escudo? A nossa fé. A tua fé em Jesus, a tua fé na palavra de Jesus, ela é escudo para você. O que é, assim, quando você veste aquela roupa de soldado, o que é essa roupa de soldado? É uma armadura, mas o que é? Como é a fé? A fé é o teu escudo. O que é a roupa do soldado? O que é a roupa, não a couraça? A roupa. É a tua identidade, mas de acordo com o texto, com o versículo. Cingivos com o quê? Com a verdade, irmãos. A verdade é a roupa que o soldado veste. A couraça é aquilo que vai aqui no peito, que cobre o coração. Essa é a justiça, você ser justo na frente e atrás. Quando você fala a verdade, mas você é justo na presença da pessoa e longe da pessoa. E você usa a mesma medida, na presença e longe também. O mesmo critério. Não é assim que quando a pessoa sai, aí você mostra realmente a tua indignação por aquela pessoa. Aí você tem coragem de falar todo o erro daquela pessoa, mas quando ela sai. E a espada, o que é? A própria palavra de Deus. Então você usa a palavra de Deus como arma para vencer no mundo espiritual. Veja, são armas que você tem e que elas vão te defender na hora do ataque do inimigo. É como se você tivesse uma imunidade avançada. Vamos pensar assim no Levi. O Levi, ele estava bem fraquinho, e quando ele estava bem fraquinho, ele estava sempre direto em antibióticos. Ele sempre estava com problemas respiratórios. Assim, ressonava bastante a respiração dele. Problemas pulmonares. Por causa do quê? Da fraqueza que ele estava. Então, quando a gente está anêmico em relação à palavra de Deus, em relação ao relacionamento com Deus, também começa a vir o quê? Roncos, vir enfermidades. Você daí precisa de antibióticos, coisas que seriam desnecessárias. Se você não estivesse anêmico
em relação ao convívio com Deus. Então, longe de Deus, a gente começa a ter mais mágoa, mais ressentimento, interpretar mal as atitudes das pessoas, a gente julga mal as pessoas, a gente se magoa fácil, a gente se fere fácil, a gente se chateia fácil, briga fácil, por causa disso. Então, para a gente terminar, eu gostaria até de convidar os músicos a virem à frente. Quem vai me ajudar na distribuição da ceia? Eu queria que os irmãos abrissem lá em Mateus 18. Mateus 18 fala sobre reconciliação. E eu queria só ler um versículo com os irmãos. Mateus 18 é o verso 18. Ele diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus está falando que é tudo muito integrado. A gente tem facilidade de dizer que ama a Deus. Aí Deus diz assim: você diz que me ama? Me prove que você me ama amando o Alisson. Se você amar o teu próximo, se você amar as pessoas, você está provando que você me ama. Deus diz assim: é fácil você dizer que você me ama, que você não me vê. O teu irmão que você vê, que você está chateado com ele, ele é a prova na tua vida do teu relacionamento com Deus, de como você vai tratar ele, como você vai se reconciliar com ele, como você vai dar perdão, como é que você vai pedir perdão. Deus está dizendo assim: é ele que é o termômetro da tua espiritualidade. Não é o que você fala comigo na tua oração, mas é como você trata o teu irmão, a mágoa que você tem dele. Como é que você vai se ver livre dessa mágoa? Essa é a prova. E ele diz assim: quando a gente tem acerto e reconciliação e tem um bom convívio, a gente se liga e se liga com Deus, porque ele diz assim: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Desligou, não quero mais ver tua cara, você não é da minha confiança, vai embora. Também desligou com Deus. Jesus ele fala assim: se você não se acerta com o teu irmão, você também não se acerta com o Pai Celestial. Se você não procura esse acerto, você também não está procurando o acerto com o Pai Celestial. Veja como é sério. É a prova, é a forma de a gente provar o relacionamento. E a gente prefere fazer igual o avestruz, que coloca a cabeça no buraco e fica lá. Quer dizer, se enclausura no trabalho, na casa, no carro, e não conversa, não trata, não convive. Por que não convive? Porque custa um preço o convívio, o acerto, a reconciliação, pedir perdão. Tudo isso tem um custo, porque fere o nosso orgulho, né? Então, tomar a ceia também tem muito a ver com isso. Eu digo assim: se nós nos consagrarmos dessa forma, em relacionamento com Deus, com a sua palavra, com os irmãos, se tem um podre lá que o meu avô fez, e aquela maldição vem contra mim, Deus vai mostrar isso, Deus vai resolver isso. Agora, se eu ficar nas minhas mágoas, nos meus ressentimentos, não vou naquela igreja, porque naquela igreja tem um bando de fanáticos, naquela igreja tem hipócritas, eles batem,
assim, nas costas, dizendo que me ama, mas na rua não me veem, não me reconhecem, se importam comigo. A pessoa muito magoada, muito ressentida, ela tem um problema com Deus. Quando ela trata o problema com Deus, ela começa a acertar o problema com os seus irmãos. E daí Deus está dizendo assim: quando você tratar com os teus irmãos, você está bem comigo também.